a Rússia lançou seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia nesse domingo, visando a capital e outras regiões ali com mísseis e drones pela segunda noite consecutiva, mesmo com os dois lados ali concluindo uma importante troca ali de prisioneiros. Pelo menos 12 pessoas foram mortas, incluindo crianças, e dezenas de outras ficaram feridas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o líder russo, Vladimir Putin, ficou completamente louco e que ele não está feliz com o que Putin está fazendo. Fred, primeiro, eu queria que você explicasse o que aconteceu, né, desse ser um dos maiores ataques, né, dos últimos ataques da Rússia à Ucrânia. Exato. Nessa noite, né, de domingo, foram pelo menos 350 drones e entre 10 e 15 mísseis de cruzeiros disparados contra Kiev e várias localidades no interior da Ucrânia. Nos últimos dias, por 3 dias seguidos, foram considerados os maiores ataques de mísseis e drones dos últimos dias. Foram mais de 300 drones lançados desde o início do final de semana, né? Quase 5 dezenas de mísseis de cruzeiro, em sua maioria disparados de bases na Crimeia, ou seja, no Mar Negro, que inclui mísseis Iskander, mísseis Onik, são mísseis navais, e mísseis hipersônicos disparados pelo ar. Né? Houve um grande impacto na região. Já os disparos feitos antes desse, né, no sábado, levaram à reação de Trump. O Trump foi na rede social dele, a Truth Social, ele fez um post relativamente longo em que ele fala sobre isso, né? Na tela nós estamos vendo. Eu não vou ler ele completamente, mas a gente tem aqui em destaque exatamente a frase em que ele fala que o Putin ficou completamente louco, porque ele fala da perspectiva de uma ação que não controle apenas os territórios que ele já invadiu, mas ocupar toda a Ucrânia. E como ele bate em um lado e o outro, alternadamente, ele usou na mensagem também uma crítica muito dura ao Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, de que as falas do Zelensky em relação a isso geram um acirramento das tensões. O Kremlin já respondeu ao Trump. Ele fala que as tensões estão muito elevadas nesse momento, então que leva a essas declarações mais exaltadas. Por sua vez, o Volodymyr Zelensky ele ignorou a crítica a ele e cobrou mais sanções contra a Rússia. Por que ele cobrou mais sanções? Porque justamente nesse momento, o que separa a Rússia da Ucrânia nesse negócio, que gera o impasse, é justamente essa ajuda militar que a Ucrânia recebe dos países ocidentais. Né? Desde o início da guerra já passam mais de 400 bilhões de euros em ajuda. Mas essa questão ali de avançar é justamente um próximo tópico que a gente ia falar, né? Porque para a Rússia ela não está interessada. Quanto mais essa guerra ficar, melhor para ela, né? Tem até um mapa ali que fala em 4 anos da Rússia conseguir conquistar os territórios que ela quer, né? Isso. Vamos lá, por favor, coloque na tela o mapa feito. Esse é um mapa do Instituto de Estudos da Guerra, uma organização, né, um think tank especializado em questões militares. Eles estimaram que o atual avanço da Rússia na guerra da Ucrânia é bastante lento. Eles são 14,3 quilômetros por dia. Nesse ritmo de avanço, essa guerra ainda seria muito longa, porque só para ocupar as 4 regiões principais, que seriam Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, que a gente vê pela linha vermelha que ele não está completamente tomado, né, seria só em torno de 80% dessa região, levariam 4 anos de guerra. Para completar toda a área tampão que o Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia, um aliado direto de Vladimir Putin, que seria toda essa região até lá no fundo, ele chama de zona tampão, levaria quase um século, né? O The Washington Post fez uma matéria não divulgou muito bem exatamente quais seriam as fontes para esse cálculo, mas estimava que levaria a perda de até 50 milhões de vidas para completar esse avanço. Ou seja, seria quase um século e mais 50 milhões de vidas. Seria uma guerra, um morticínio violento.
né? Mas isso, o que acontece? Por que está nesse ritmo tão lento? E o fato de estar nesse ritmo tão lento leva a esses ataques mais de mísseis do que propriamente avanços militares. O ritmo lento é exatamente o que a gente estava falando. O apoio militar e financeiro das potências ocidentais garante uma capacidade da Ucrânia de conter essas forças russas. Sem esse apoio, a Rússia, numericamente, contaria com a vantagem. Mas os custos desse avanço são tão grandes que a gente vê que a Rússia, por conta das sanções econômicas, por conta dos custos dessa guerra, já precisou agora se direcionar para outros aliados em busca de soluções, como o caso da China, da Coreia do Norte e do Irã, por exemplo. Fred, uma questão, a gente vê o presidente americano, só pra gente encerrar, ele falando bastante de mediar esses conflitos e até então fala de encontrar ali com o presidente russo pessoalmente para discutir essas questões, mas até então a gente não pode falar que tem tido sucesso, ou tem essa intermediação. Não, ele não pode garantir, porque apesar dele ter mediado por tentativas de cessar fogo, até agora ele não conseguiu uma solução definitiva. E nesse post que ele fez agora, ele também fala que ele tem tentado, mas essa não é uma guerra dele. Essa é uma guerra do Biden, do Putin e do Zelensky, né? E que essa não é uma guerra do Trump. Ele, durante a campanha, ele falou que resolveria isso em um dia. Mas foi uma fala de campanha e agora ele está vendo que a realidade é bem mais difícil do que ele pode prometer em discursos. Só uma dúvida, não sei qual que é a sua avaliação, se a Europa ficou muito tempo sem entrar nesse conflito, ficou dependendo muito dos Estados Unidos, e agora talvez a Europa tá vendo que é necessário, se armar mesmo ali, militarmente ali, de gastar com essas questões para poder proteger o próprio continente mesmo. A Europa ajudou principalmente na questão financeira, né? Desses 400 bilhões, a União Europeia doou praticamente 150 bilhões de euros, né? Ele envolveu muito diretamente em aspectos financeiros e doação de armamentos, né? Essa perspectiva de precisar se envolver um pouco mais vem justamente do fato de que o Trump já falou seguidamente que ele não vai proteger mais a Europa vai ter que cuidar disso sozinho.